É isso mesmo. A cidade de Colômbia, em São Paulo, está no centro de um debate jurídico após a publicação de um decreto municipal que estabelece novos critérios de desempate em licitações. E para entender melhor, né, os impactos desta medida, nós vamos conversar agora com o advogado, doutor Danilo Henrique Nunes. E, doutor, conta para a gente o que exatamente está acontecendo, o que é este decreto que trouxe essa polêmica. Olá, Michele, olá a todos que nos acompanham, né, pelo rádio, pela internet, por esses conteúdos todos multiplataformas que nós temos aí o privilégio hoje de viver nessa era. Pois bem, Michele, o que acontece? A cidade de Colômbia, por meio de seu prefeito municipal, editou um decreto que regula normas de competitividade dentro dos critérios de desempate da lei de licitações. Antes de tudo, é importante a gente ressaltar que é possível que a gente tenha a legislação municipal tratando sobre a lei de licitações, a lei 14.133/2021, né, que completa 4 anos agora no dia 1º de abril. É possível, tá? Isso num primeiro momento. Num segundo momento, quando essa norma vai regular, né, essa norma municipal vai regular algum dispositivo da norma federal, é importante que essa norma ela fique limitada ao que é da competência municipal. E no nosso entender, né, no entender de uma boa parte da classe jurídica, o município talvez tenha ali invadido as competências da União, mesmo com a licença do artigo 24, parágrafo 4º da Constituição. O que ocorre? Criou-se ali um critério de desempate, que são aquelas empresas que já teriam atuação no poder público. Ou seja, criaria uma forma nova, né, de você privilegiar ou ferir o princípio da isonomia daquelas empresas que nunca participaram ou que nunca contratualizaram com o poder público. Certo. A Constituição Federal ela estabelece, né, estas normas gerais sobre as licitações que são de competência da União. Até que ponto o município ele pode, né, criar esse tipo de regra? Isso que você está falando, Michele, muito importante. É o princípio da suplementariedade ou da complementariedade da norma federal. Ou seja, como nós temos um regime de competências constitucional que vai do artigo 21 ao artigo 24 da Constituição, o artigo 24, parágrafo 4º, diz o seguinte: olha, na falta de normatização ou regulamentação de algum dispositivo da lei federal, poderá, né, os demais entes federativos fazerem a regulação na norma. Mas qual é o limite? O limite é a própria disposição daquilo que a lei federal não tratou. E neste caso, no nosso entender, o município de Colômbia inova quando ele vai lá e legisla sobre um ponto que a própria lei de licitação já tratou, que são os critérios de competitividade e de desempate. E quando ele diz assim, olha, vamos favorecer as empresas que já trabalharam ou já tiveram contrato com o poder público, nos parece que, levado a juízo, quer dizer, levado ao poder judiciário, esse questionamento pode entender aí que há uma violação ao princípio da isonomia, né, que é um dos princípios basilares da lei de licitação, inclusive está no artigo 2º da lei. E existe alguma decisão do Supremo Tribunal Federal ou de outros tribunais superiores, né, que possa servir, de repente, de referência para este caso? É aí, Michele, que mora a razão principal da nossa orientação, da nossa entrevista e da nossa preocupação, porque a lei é novíssima, né? Ela é uma lei introduzida no ordenamento jurídico brasileiro dia 1º de abril de 2021 e entra em vacatio legis por 2 anos. Ela só tem vigência plena, quer dizer, efetiva, a partir de 1º de janeiro de 2024. Ou seja, ainda não há uma jurisprudência construída em cima da própria lei. Outro ponto muito arriscado por parte do prefeito, que legisla sobre um ponto que a própria lei já trata, cria uma condição que pode violar o princípio da isonomia sem que haja jurisprudência assentada sobre o tema. É aí que mora a nossa maior preocupação. Doutor, e essa exigência prévia, né, de uma experiência de contratos públicos, né, como critério de desempate, isso é considerado, então, uma violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
Isso pode prejudicar quem também está, né, de repente, nessa disputa, nesse pleito? É justamente essa a nossa preocupação, né? Por quê? Porque, veja bem, em cidades pequenas, nós nem temos as empresas com tamanho know-how que é exigido pela lei de licitações, né? E, que tem ali uma série de requisitos, que cumpra essa série de requisitos. Quer dizer, os municípios menores ficariam prejudicados, porque nem todas as empresas que estão instaladas neles têm contratos com o poder público, e essa empresa ficaria afastada, por exemplo, de concorrer direto com as demais empresas, as empresas que vêm dos grandes centros, essas sim, acostumadas a celebrarem contratos com o poder público. Certo? E as empresas que se sentirem prejudicadas, né, elas podem recorrer ao decreto, isso já deve estar acontecendo, né? Com certeza, né? E aí, as empresas que se sentirem prejudicadas, elas podem fazer uso de dois instrumentos. Ainda dentro do processo de licitação, elas podem buscar a anulação do certame, quer dizer, do próprio processo licitatório, por meio de um mandado de segurança, né? Sem prejuízo de uma ação ordinária com tutela antecipatória, que é uma ação regra lá do artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, veja você que, ao invés de resolver um problema para a administração pública, pode ter criado um problema quando isso eventualmente for levado a juízo por uma empresa que se sinta prejudicada. Em caso exista essa disputa judicial, né, isso pode, de alguma maneira, afetar os contratos que já estão firmados com base nesse novo decreto? Olha, aí o nosso entender é que não, Michele, porque a gente tem um princípio basilar do direito contratual que se aplica nos contratos já em vigência e em andamento, que é o princípio da pacta sunt servanda, né? A partir do momento que você pactua, você é obrigado a cumprir nos termos daquele contrato. Então, os contratos já celebrados, esses ficam preservados. O problema são os contratos que serão decorrentes desta nova edição do decreto. É aí que mora o problema e que cria a dificuldade. Amigo, o doutor já tem uma experiência dentro, né, do setor jurídico, já viu algum caso parecido em algum município do Brasil? Já pesquisou sobre? Excelente pergunta, Michele, porque você me dá a oportunidade de colocar justamente essa situação que é daí que nasce a nossa preocupação, né? Há uma preocupação porque nunca foi visto, né, esse favorecimento a empresas que já contratam com o poder público, afastando ali toda a discussão, né, e ferindo o princípio da isonomia para todas essas empresas. É aí que mora a nossa principal preocupação mesmo. E como que a prefeitura pode tentar contornar ou consertar essa situação? Porque a gente já vê que vai ter muitos prejuízos, né, muita dor de cabeça para o município que poderia ter atenção de uma maneira diferente. Excelente pergunta também, Michele. Você me dá a oportunidade de esclarecer para quem nos ouve, nos acompanha, o seguinte: o decreto ele é ato normativo secundário, ou seja, ele decorre da própria lei. Nesse sentido, um novo decreto revogando não o decreto todo, mas o decreto, justamente essa parte do decreto que trata sobre a questão da empresa ter know-how ou já ter celebrado com o poder público revogado, criaria aí menos problema para o poder público, sem sombra de dúvida. Então, o ato do próprio prefeito poderia aí revogar esse trecho do decreto, e nem precisaria ser o decreto todo, né, mas esse trecho do decreto que versa exatamente sobre esse ponto que é polêmico. E existe uma justificativa da prefeitura para colocar aí um critério como esse dentro de um decreto? Olha, até onde eu tenho conhecimento, não. Né? E nós fizemos uma busca antes de tratarmos sobre esse tema, fizemos uma busca e não encontramos nada similar, né, nesse sentido. Como a lei é nova e vai ser construída aí uma jurisprudência, é um bom tema para que a doutrina, para que os pesquisadores, como eu, por exemplo, que tenho aí pós-doutorado, que os pesquisadores se debrucem sobre esse tema, né, e discutam sobre não só a competência do município para legislar sobre aquilo que a lei já legislou, mas principalmente para inovar, criando uma nova forma de critério de desempate.
Doutor, e encerrando aqui nossas perguntas, né, qual que seria, né, a sua recomendação para as empresas que desejam participar, né, de licitações no município agora de Colômbia? Que se preparassem para um certame, quer dizer, um processo licitatório bastante concorrido e cheio de nuances jurídicas, né? Isso eu me refiro às nuances jurídicas, à interpretação que a comissão de licitação fará, né, da própria lei e do decreto, e principalmente que procure sempre um advogado, uma advogada, um colega ou uma colega especialista, né, para que receba aí orientação adequada de como se comportar durante o certame e principalmente fora do certame. Bom, e pelo que você pode sentir na sua experiência jurídica, essa história ainda vai ter muitos capítulos daqui para frente, né? Com certeza, Michele, vai ter muitos capítulos e tomara que eles sejam bons, né? Que eles contribuam para o aprimoramento do Instituto das Licitações, que é para nós no direito brasileiro um instituto de grande valor. Por que ele é de grande valor? Porque ele permite que toda a sociedade participe do processo de compras e o poder público ele é um grande comprador, né? Ele precisa da iniciativa privada, ele faz girar o motor da economia. Então, para nós seria importantíssimo que esse tipo de obstrução não ocorresse para que nós tivéssemos licitações mais efetivas. Bem, eu quero agradecer por sua participação, doutor Danilo, deixar aberto também o convite para que isso aconteça mais vezes, para que compartilhe um pouco mais do seu conhecimento com o nosso público. Muito obrigado, Michele. Espero ter sido aí esclarecedor para quem nos acompanha, né, nos conteúdos multiplataformas. E, claro, estou à sua disposição sempre que você precisar.